Aí pessoal, e chegou a hora de falar dos descartes, jogadores fora dos planos do Grêmio. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, atenção ao vídeo dos metais Thalita. Isso mesmo, sempre que você encontrar uma loja deste segmento, saiba, metais Thalita é a melhor solução para o seu banheiro, para a sua cozinha. Você quer uma torneira de primeira qualidade? Metais Thalita, 10 anos de garantia, o melhor do segmento. Nunca deixe de entrar numa loja e pedir: eu quero Metais Thalita, porque você terá o melhor. Gente, vamos lá. O que a gente precisa ponderar a partir de agora? A gente fala tanto aqui nos aproveitamentos, em quem que o Grêmio deve colocar, mas agora eu trago informações sobre jogadores descartados. O Grêmio confirma já o empréstimo, por exemplo, de Matheus Friso ao Mirassol, clube do interior de São Paulo, que ganhou do Grêmio na Copa do Brasil, vai receber o Friso para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que a janela da Série C está aberta, por isso a transferência. As janelas de Série A e Série B não estão abertas e o Friso está indo jogar lá no interior de São Paulo, num time que está se organizando e tal, e pretende, enfim, evoluir nas próximas temporadas, e tem o Friso. Lembrando que o jogador terá os vencimentos todos pagos pelo time do Mirassol, e isso também é importante dentro desse planejamento do Grêmio. O Friso é um caso curioso, tá? Por quê? Porque o Friso recebeu mais espaço do Roger, até ter, naquele jogo contra o CRB, uma discussão com o técnico do Grêmio, e isso acabou determinando o afastamento completo dele dos planos do Grêmio. Então o Friso sai da linha de frente e está liberado aí, vai jogar e dificilmente terá um futuro no Grêmio. Acho que a oportunidade, a última oportunidade do Friso era exatamente com o Roger, isso acabou não acontecendo e ele vai jogar fora daqui. A gente torce muito o jogador que fez sucesso aqui, jogador de base, jogador que a gente gosta, que estava indo, estava evoluindo, mas que não confirmou, e aí não tem o que fazer. É a vida, é o futebol, é assim que funciona. Outro jogador completamente fora dos planos do Grêmio é o Bobsin, Vitor Bobsin, o volante de pé esquerdo, que vocês conhecem muito bem, que a gente falou muitas vezes aqui, um dos jogadores mais promissores das categorias de base do Grêmio, um volante canhoto, de posicionamento, de bom passe, de virada de jogo, de passe longo, um jogador que de fato impressionou muito no início de carreira. Recebeu sondagens, por exemplo, de clubes como a Juventus de Turim, recebeu sondagens também do mercado inglês, e quando foi seleção brasileira de base pintou como sendo dos principais volantes da sua época. Acabou no profissional não tendo espaço, pegou um Grêmio conturbado, né? Vocês lembram quantas vezes a gente pedia para o Bobsin, aí o pessoal dizia: tá faltando intensidade. A transição ainda sob o comando do Thiago Gomes trabalhou muito a intensidade, ele melhorou, mas não o suficiente para conseguir recuperar espaço interno. Foi perdendo espaço, perdeu espaço o Fernando Henrique, perdeu espaço para o Sarará, foi aos poucos diminuindo a sua capacidade, perdeu muito espaço também para o Bitelo e para o Gazão agora mais perto. Então também é um jogador fora dos planos. O que a gente pode esperar dele? É um jogador que tem contrato até o final do ano, o Grêmio renovou no ano passado, na verdade prorrogou por um ano. Se tinha a ideia de que ele pudesse desabrochar nessa temporada, algo que não aconteceu, e a tendência, inclusive, que o Friso vá para a Europa, para um mercado, o Bobsin vá para o mercado da Europa, um mercado mais secundário, para tentar recomeçar, né? O Bobsin não joga há muito tempo, não consegue ritmo, não tem minutagem, e isso a gente sabe que é mortal para um jogador dessa idade, jovem ainda, né? Um jogador que tem ainda que mostrar, fez um contrato bom com o Grêmio, mas precisa mais, né? E isso realmente preocupa nesse momento, porque a gente sabe como o mercado é perverso.
com essas situações. Portanto, Friso e também o Bobsin fora completamente dos planos do Grêmio, e eu não digo nesta temporada, eu falo pro futuro, tá? Pro futuro é basicamente isso. Outros jogadores que a gente pode ponderar deste grupo do Grêmio, que me parecem que começam a sair fora dos planos, mas que o Grêmio vai, obviamente, levar até o final, dizem respeito a dois jogadores contratados com ideias mais pesadas, né, com maiores investimentos. O primeiro é o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa é um jogador que o Grêmio procura uma forma de liberá-lo, tenta liberá-lo exatamente para diminuir a folha de pagamento e também para dar espaço para ele, que está muito carregado junto ao torcedor do Grêmio. E o Grêmio entende isso, e o jogador entende isso, o que é um procedimento que nós temos que respeitar. Às vezes o ambiente não é, lembra o que aconteceu com o Alisson aqui, lembra o que aconteceu com o próprio Tassiano. Chega uma hora com o André, chega uma hora que tu tem que liberar o jogador para, vamos tentar outro caminho, esse caminho aqui tá te complicando, tá criando dor de cabeça para ti, e isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para ninguém, não é bom pro Diogo Barbosa, não é bom pro Grêmio, não é bom pro torcedor e por consequência não é bom pro time. E assim as coisas vão sempre sendo adiadas, o custo aumenta, as coisas não melhoram e tudo complica. E o outro, por fim, que eu queria também posicionar para vocês, diz respeito ao Benítez. Por quê? Porque o Benítez, ele acabou ficando muito longe. O Benítez era o jogador contratado para ser titular do Grêmio. Titular do Grêmio. O meio-campo pensado por Denis Abraão e Wagner Mancini tinha Thiago Santos, tinha Lucas Silva e tinha Benítez. Esse era o meio-campo pensado por Denis Abraão e também por Wagner Mancini. Por isso da contratação desse jogador. Mas veio o Roger mudou a forma de jogar e o Benítez não conseguiu se adaptar à forma de jogar do Roger, não consegue entregar intensidade para aquele meio-campo. Se pensa numa possibilidade de um falso 9, algo sem a responsabilidade de estar jogando, ou quando o jogo ficar meia linha, do Benítez entrando ali para decidir, dando uma pifada, uma bola parada, mas o que se vê na prática é que isso não vai acontecer, e não acontecendo é outro que também vira completamente descartável no Grêmio. Sinal que vai sair agora na janela, o Benítez eu acho mais difícil, tá? Eu acho mais difícil. Os outros acredito que possam sair sim. O Benítez, sinceramente, eu não consigo ver possibilidade, porque não é um mercado, ele não é mal remunerado, então dificilmente o Grêmio vai conseguir colocar, e acho que ele especialmente vai até o final do ano, mas já se sabe que não é a solução que se imaginou que fosse. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.